Entrevista. Demorou, gente. Aqui estão o doutor Maurício Calderoni e a doutora Rebeca Calderoni, o mestre doutor Maurício de Paula Calderoni, de Vértice Soluções Odontológicas, em Volta Redonda, no Shopping 33, Torre 2, sala 1618, WhatsApp 988216616. E em Barra Mansa, no edifício Garagem, sala 1057, WhatsApp 988216616, esse que eu falo aqui todo dia. Responsável técnico, mestre doutor Maurício de Paula Calderoni. E estava passeando no shopping com o 04. O Tarcísio, nosso TI, surpreendeu o doutor Maurício com o Mauritinho no colo. Agora o Tarcísio veio com a história que ele já falou, papai, doutor, com 3 meses. É muito mentiroso, né? Bom dia. Bom dia. Queria dizer o seguinte, quem falou, inclusive, quem falou papai foi a minha sogra. Então, olha só, ele falou sogra? Falou papai na mesa. A sua sogra gosta muito de você, né? Ela não tá bem. Pode ter certeza que ele falou. Com 3 meses. Falou papai, você acredita nisso? Com 3 meses, doutor? Isso é uma afronta, né? Agora conta a uma... doutora Rebeca tá meio aborrecida. Agora conta uma piada de índio. Agora conta uma piada de índio, que essa aí foi boa. 04 com 3 meses falou, papai. É isso aí, né? Doutor, agora 8h41, hora do café favorito. Vamos falar de coisa séria e é uma coisa muito importante que a gente precisa abordar aqui nesse nosso encontro com o doutor Maurício e a doutora Rebeca. Você já imaginou um acidente que comprometa a sua boca? Pergunto para você que está ligado aqui no programa, que está acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Você já imaginou um acidente que comprometa a sua boca? A gente fala normalmente aqui para pessoas que têm problemas dentários, etc. Mas e se sofrer um acidente, doutor? É comum o paciente se acidentar e buscar socorro na Vértice, doutor? Claro, dor de cabeça, dor de barriga, basta a vida passar, que todo mundo vai ter, né? Todo mundo vai ter. E um acidente, os acidentes, eles são cada dia mais comuns. Primeiro, um número maior da população, um número maior de brinquedos aí, né, radicais, skate, sei lá, jogos de futebol, que são de contatos pessoas. Então, os acidentes, eles são extremamente comuns. Como diz muito mais que as pessoas como diz possam o Arnaldo imaginar. César Coelho, meu amigo, o futebol é um esporte de contato físico. Contato né? físico. Pois é. Então, você pode quebrar um dente, né? Uma cotovelada. É natural isso, né? E é lógico que nós não estamos... Ninguém sai de casa e fala assim, hoje eu vou sofrer um acidente. Jamais. Mas infelizmente acontece, né? Então nós temos sim um grande número de pacientes que eles vêm exatamente no processo do acidente, quer dizer, acidentou e nos procura imediatamente, muito tempo depois. Então até a gente vai aproveitar essa abordagem de hoje exatamente para ensinar as pessoas, dar dicas, como que elas vão conduzir no momento em que, por algum motivo, né, triste, mas que sofreram um acidente para não ter um problema pior. Só para o acidente tem um comprometimento na boca e tem que saber para onde vai correr imediatamente, porque o atendimento tem que ser rápido. Doutora Rebeca, a doutora está sempre lado a lado com o doutor Maurício na Vértice. Quais são os acidentes mais comuns, doutora? O que é que as pessoas podem fazer quando esses acidentes mais comuns acontecem? Dário, bom dia a todos. Entenda assim, um dos acidentes que mais acontecem, criança bater, cair no chão e
pode avulsionar dente, enfim, acidentes de carro, ou, enfim, queda da própria altura com idosos, coisas que acontecem rotineiramente. O que é muito importante é que as pessoas entendam, assim, que por mais que naquele momento a dor tenha passado, ou enfim, você tenha a impressão de que está tudo bem, um alerta muito importante é que se você bateu alguma área do seu rosto, principalmente da sua boca, dos seus dentes, é muito importante radiografar essa área. E é muito importante acompanhar radiograficamente, porque às vezes, por mais que você não tenha dor, você pode ter tido uma fratura, você pode ter tido uma lesão. Então é muito importante essa preocupação, porque as pessoas pensam assim, já parou de doer e está tudo bem. Né? E não é bem assim, é importantíssimo o acompanhamento disso. Tem que ir rapidamente. Né? Quanto mais rápido, melhor. Outra coisa também, se você por acaso, criança, por exemplo, bateu, ou até adulto, e o dente se soltou da boca, porque isso acontece em determinados traumas, guarde esse dente no meio aquoso. Pode ser um pH mais neutro possível, água, e coloque num potinho e leve, porque existe a tentativa de reimplantar. Recolocar esse dente no alvéolo, e existe a possibilidade de manter esse dente. Então, é claro que quanto mais rápido, maior a chance de sucesso. Doutor Maurício, diga uma coisa, a gente já conversou aqui sobre isso, a Vértice não tem pediatra, odontopediatra, mas é muito comum a criança cair, bater a boca e o dentinho sair. A doutora já falou que bota na água com pH baixinho, água mineral, sem gás, na verdade, e leva num potinho. Pode levar para a Vértice, embora vocês não tenham odontopediatra? Vou esclarecer isso bem simples, olha. Existe o dente de leite e o dente permanente. Nenhum dente de leite pode ser reimplantado. Por quê? Porque debaixo do dente está formando o outro dente, que é o permanente. Então, se você reimplanta, você pode gerar um dano a esse novo dente que está vindo. Então, dente de leite não se reimplanta. Quer dizer, a criança caiu o dentinho, é dente de leite, não precisa. Agora, o adulto, o adolescente, por exemplo, caiu de bicicleta, bateu a boca no chão, soltou os dois dentes da frente, vamos assim dizer. Aí, ou às vezes nem solta, às vezes você tem mobilidade muito grande nesses dentes. O trauma odontológico é dividido em alguns segmentos. Quando você bate, e exatamente igual a Rebeca falou, ele começa a ficar mole, ele sofre um processo que chama-se concussão. É como se você estivesse andando e torcesse o tornozelo. Entendeu? Quer dizer, você vai fazer o alívio do contato desse dente e rapidamente isso vai melhorar. Existe a extrusão. O dente saiu, ele sai inteirinho, com raiz. Então, esse dente pode ser reimplantado, ele pode ser reimplantado. É evidente que existe um limite de horas, tá? Se você se dentou, o seu dente saiu até 2 horas depois, a probabilidade de sucesso é acima de 90%. E até 6 a 8 horas depois cai muito isso. Então, hoje ainda existe um outro prazo. Se imaginar o que pode ser melhor. Porque uma vez que você reimplantou o dente, o insucesso também gera danos ao dente, à estrutura óssea. Então, tem que se fazer uma avaliação muito técnica. Por isso que quanto mais rápido, melhor. Né? E quanto mais, vamos dizer assim, o dentista puder se dedicar a esse momento de emergência, melhor vai ser o futuro do tratamento. Na Vértice, por exemplo, o doutor, quando recebe um paciente pela primeira vez, a primeira providência que toma é pedir para fazer uma radiografia. Aí, quando acontece um trauma desse, o paciente corre para a Vértice, mas a radiografia vai ser feita em outro local, né? Aí... Dário, nós temos um aparelho radiográfico lá que a gente pode usar no critério de emergência, né? Sim. A emergência odontológica é algo completamente diferente e presta atenção, nós nunca sabemos o que vai acontecer.
porque a gente não sabe o tamanho dessa destruição, né? Desse trauma, que pode estar envolvendo, inclusive, a gengiva, lábio, língua, bochecha, né? Porque nós estamos falando de dente, mas existe o corte, né? Pacientes que usam um aparelho fixo, que quando sofrem acidente, o aparelho adere à mucosa. Pacientes que usam prótese, né? Quer dizer, isso tudo só tem uma coisa para dizer: existe sempre um bom tratamento no caso da emergência. Isso é importante relatar. Depois do acidente, doutora Rebeca, depois do acidente que compromete a boca, quais os cuidados que a pessoa tem que tomar ao longo do tempo? Ela já providenciou o atendimento de emergência. Aí tem que tomar alguns cuidados depois disso, né? Entenda assim, por exemplo, nesses casos de mobilidade, né? Onde você observa a mobilidade dos dentes após o trauma, após o acidente. Existem técnicas, né? De esplintagem, onde a gente consegue unir esses dentes na parte de trás e aguardar com que esse dente se firme novamente, né? Isso é uma possibilidade de manter esse dente. Então, essa pessoa tem que estar em acompanhamento constante. O acompanhamento radiográfico, Dário, é imprescindível. Já reparou que algumas pessoas têm um dente ou outro, geralmente é um incisivo central mais escuro do que o outro? Sim. Isso é por conta de trauma, né? Isso é por conta de um dente que foi traumatizado, foi tratado o canal e ali há um extravasamento sanguíneo que pigmenta aquele dente. Então, existem muitos casos de reabsorção radicular externa. O que é isso? O dente começa a se reabsorver de fora para dentro. Que isso é um efeito do trauma, né? Isso a gente isso não causa dor, não causa nada. Então, é importantíssimo ir acompanhando ao longo do tempo, radiograficamente, aquela área acidentada. Tá? Doutor Mauriti, o paciente que já fez o implante não está livre de sofrer um acidente e prejudicar a boca. E aí, no caso de quem já fez o implante? Dário, o implante é uma odontologia à parte, né? A gente já coloca o implante quando existe a perda e uma reabilitação. Então, quando existe um trauma e esse trauma atinge os implantes, também existe uma forma, vamos dizer assim, diferenciada para ajudar esse paciente. É muito comum, às vezes, o paciente até perder esse implante, né? E aí vem aquela história assim, vai ficar sem dente? Imagina, né? É aquilo que ninguém deseja, né? Nós vamos chegar exatamente nisso. Primeiro, a gente pede a Deus que ninguém passe por isso, mas uma vez que passou do acontecimento, tem solução, ninguém fica sem dente. Aí sim, existe hoje um circuito na vértice, né? Às vezes o paciente precisa fazer uma tomografia, nós entramos em contato diretamente com as clínicas, aceleramos todo um processo. Então, ninguém vai ficar sem esse socorro. E o implante, ele tem uma característica, Dário, muito diferente do dente natural. Porque o dente humano, né, o dente que nós recebemos de Deus, o nosso organismo formou, ele tem uma articulação. Então, você tem sensibilidade, o implante não. Que ainda existe o trauma do implante, que muitas das vezes que a pessoa acha que não tem, aconteceu e que vai dar um problema futuro. Agora, então, existe uma sequência de cuidados com isso. A gente está falando do dente natural, saiu o dente inteiro, mas há casos de acidente em que o dente quebra e não sai com a raiz. E aí? E aí vai avaliar exatamente se a fratura ela compromete a vida do dente, né? Ou seja, a fraturou a raiz, não tem mais sucesso. Aí vai fazer o implante imediato, entendeu? Certo. E se tiver a recuperação, recupera também de uma forma... Por exemplo, partiu no meio aqui o meu dente da frente. Quebrou. Quebrou. Tem jeito de botar esse pedaço que saiu Antigamente, ele pedia para levar o pedaço do dente que colava, né? Não, eu fiz muito isso. Tá? Eu ajudei muitas pessoas. Não, tô brincando não. Isso era era o que tinha de melhor. Era isso. A odontologia chegou numa eficiência tão grande que o paciente chega
com a fratura, se trata o canal e no mesmo dia já se recupera aquela coroa. Dentro de um ambiente odontológico, de paz, de tranquilidade, entendeu? E coloca um pedaço artificial e fica igualzinho. Faz um trabalho com uma resina, existe tecnologia para isso tudo, né? Já foi a época que isso era mais traumático. Hoje existe muito... Aí você não precisa extrair o restante do dente que ficou. Você a princípio faz sempre uma reconstituição. A princípio sempre vai se buscar a manutenção do dente isso natural. Isso que o Maurício colocou é muito importante, avaliar se existe fratura longitudinal, que é a fratura da raiz. Se você tem a fratura da raiz, o dente não tem mais salvação. Mas se não tiver... Se partir no meio... Exatamente. Dependendo da extensão da fratura, a necessidade de se tratar canal desse dente, ou às vezes nem precisa, é só mesmo restaurar. Agora, a grande verdade é a seguinte, o fundamental do esclarecimento prestado pelo Dr. Maurício e a doutora Rebeca nesse encontro nosso de hoje é o seguinte: você sofreu um acidente, um acidente que comprometa a sua boca, providência imediata, partir atrás do dentista. Sem dúvida. Não é? A Vértice funciona no horário comercial. Se você sofreu um acidente, é paciente da Vértice e não está no horário comercial, se bem que, doutor, vocês trabalham até tarde, né? Eu não te digo assim, às vezes é comum nós estarmos no final de semana e alguns dos nossos pacientes ligam. Nós nunca nos abdicamos de dar esse primeiro socorro. 988-216616, no fim de semana também funciona o atendimento? Esse vai até sábado às 3 da tarde. E aí, como é que faz? De 8 às 9 da noite. De 8 às 9 da noite. Da manhã às 9 da noite. Mas os aí nossos no caso da emergência, no fim de semana. Pacientes que são pacientes da clínica geralmente têm o nosso telefone pessoal. Pacientes que operam, eles têm os nossos telefones pessoais. Até porque quem faz o implante, por exemplo, se começa a sentir algum incômodo e tal, sim. O paciente está operado, ele tem que ser acompanhado. O comprometimento clínico é muito grande, né, Dal? Então, acho que no mundo de hoje, você dá a chance do paciente pedir um socorro. É muita responsabilidade, né, Dal? É muito oportuno. Acho que a odontologia é a mais do que a vida. A gente só lembra de duas pessoas na vida, aquelas que nos colocou ajuda e aquelas que nos prejudicaram. Então a Vértice vai ser aquela lembrada como ajudar, como que ajudou. Tem que lembrar sempre com o coração aberto, porque as pessoas que são ajudadas têm reconhecimento. A gente está acostumado a dizer aqui no programa, ensinei isso para o prefeito Neto, ele vive dizendo que gratidão não prescreve, né? É verdade. Isso aí. Não, e gratidão não prescreve, e assim, a gente tem um compromisso, uma responsabilidade em reconstituir a relação do paciente com a odontologia, de modo que ele entenda que não é uma relação de sofrimento, nem de trauma, nem de dor, e muito menos a sensação de abandono. Isso é uma coisa muito séria. Quem procura a Vértice tem uma relação de alegria com a odontologia. Graças a Deus. Isso aí. Doutor Maurício, doutora Rebeca, prazer recebê-los aqui. Se Deus quiser, no nosso próximo encontro, o microfone de lá estará funcionando. Se bem que vocês estão acostumados a ficar coladinhos, né? Não tem problema. É bom. Isso aí. Grande abraço. Muito obrigado, abraço a todos. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe.